Paz em Cristo. Estamos aqui em mais um vídeo e desta vez iremos responder perguntas. Vocês já viram outros vídeos deste gênero, porém a outra vez onde eu respondi perguntas foi algo mais opositivo, já que eram perguntas, comentários na verdade, em oposição a certos argumentos que eu trazia, e eu os utilizei como forma de alavancar outros pontos. Mas dessa vez vou trazer também comentários positivos ou tirando dúvidas, Então não são necessariamente comentários de críticas. O último vídeo que lançamos aqui foi da metafísica da oração, onde tratamos se dá para demonstrar racionalmente alguma efetividade da oração e como que funcionaria o estudo disto, Visto que a forma de se analisar o funcionamento da oração é algo tão próprio, esta área de estudo, que poderia, talvez, até ser uma área com um nome próprio, uma ciência com nome próprio. Mas uma ciência, como nós tratamos, muito mais próxima do gênero da economia, nos mínimos detalhes, ou até você prever quais serão os seus efeitos. Você apenas consegue criar normas gerais, onde você sabe que determinado tipo de coisa pode gerar determinado tipo de coisa e tal configuração gera tal configuração. Então nós conhecemos as engrenagens e nós sabemos como elas podem se comportar de acordo com cada coisa, mas como são muitos dados, muitos pequenos dados, muitas pequenas informações, na metafísica do funcionamento das orações, existem dados que nós acabamos não conseguindo prever, já que coleta todos os dados da realidade. Mas, aqui seguindo, vamos até os comentários, porque muitos deles são importantes, trazem questões interessantes, nem todos são sobre o tema da oração, mas são todos eles de coisas que acredito que vai agradá-los. Se você tiver mais perguntas, jogue aqui, podemos trazer mais vídeos disso. Lembre sempre de trazer sugestões ao canal. Peço desculpas se às vezes ocorre uma falta de vídeo. Eu tenho um problema que se eu não tenho inspiração, eu não gravo. Eu não forço a gravação porque senão ela não sai natural e não gera bons frutos, Tanto que a maioria dos vídeos que eu ando fazendo recentemente, eu simplesmente pego o gravador quando me vem um influxo e começo a fazer, Faço uma pequena oração e começo. Mas vamos lá. A primeira dúvida que vamos trazer aqui é do Enzo Farias Oliveira. Ele diz o seguinte: paz e bem. Este vídeo respondeu certas dúvidas e esclareceu bem o tema. Entretanto, me trouxe um questionamento. Em relação às orações que implicam a vontade, eu não compreendi bem, pois se a pessoa necessita de virtude, que a vontade de mudar seja maior que a oração, seja atendida e ela sai de tal vício. A oração já não se faz necessária, já que seria só a pessoa se pôr no compromisso de querer mudar, saber como mudar e de fato mudar. Este ponto aqui é interessante, que é o seguinte: se a oração ela implica a genuína vontade de mudar, então será que o que fez a mudança não foi a genuína vontade e não a oração? Isso é um ponto interessante. Só que aí que eu respondo essa questão de uma forma um pouco interessante, que é a seguinte: a vontade de mudar sendo consentida é uma oração. Exatamente. A oração, na medida em que ela é uma comunicação, uma assemelhação com Deus, o ato de você se implicar a cumprir a vontade divina, a largar um pecado, você pode achar que este ato, essa reflexão, essa forma de se aproximar não conta como uma oração, que é apenas um ato, e que este ato ele é totalmente separado do ato de rezar, entendeu? Não, o ato de rezar é especificamente me ajoelhar e começar a... Não. Isso é uma forma de você concentrar as suas orações. Mas todo e qualquer ato que envolve uma forma de conectar a Deus, e isso envolve o decidir não pecar, é uma oração. Sim, exatamente. Então, isso é algo que muda a perspectiva da pessoa de como rezar. Entende? Paulo, ele dizia uma frase muito curta, mas com muito peso, que é orai sem cessar. Quando Paulo diz para você orar sem cessar, ou seja, sem parar, isto aqui não é uma hipérbole. Ele não está exagerando, não. É realmente para você rezar sem parar. Então você me pergunta, peraí, como assim? 24 horas o tempo todo? O tempo todo. Para você se santificar, todos os seus atos são uma oração. Tudo que você faz para fazer o bem, e fazendo o bem você se aproxima de Deus.
Então, isso é muito trabalhado principalmente, né, nos santos mais recentes, né, nos últimos santos mais recentes isso é muito bem trabalhado. Né, em São José Maria Escrivá você tem muito isso, mas isso é muito bem coroado em Santa Teresinha do Menino Jesus, certo? Na Pequena Via, por exemplo, onde você percebe que você realizar atividades cotidianas bem intencionadas contam como uma forma de rezar, como uma forma de oração. Né? Então, por exemplo, quando você você tem que estudar, tá? Você tem que estudar para a faculdade, para a escola, você tem que fazer algum trabalho e você não está com vontade de fazer. Mas você olha e fala, mesmo que eu não goste disso, eu vou fazer com amor, com dedicação e com força de vontade. Né? Oferecer a Deus. Isso é uma forma de rezar. Ou seja, se com a oração, nos horários de oração que você tem, você já tem graças, imagine então se todo o seu dia, as dificuldades que você passa forem uma oração. Quando você vai ter que interagir com amigos e você sabe que existe o risco de você falar alguma besteira, o cuidado que você tem a todo momento para todas as palavras que saírem da sua boca e toda a sua conversa ser santa é uma forma de oração. Então você se santifica conversando, né, com seus amigos, porque você está evitando falar besteira, está evitando cair em alguma armadilha, porque as interações sociais são repletas de armadilhas. Né? Quando você, por exemplo, está bebendo socialmente, né, de forma decente, tá? Não estou falando em festa, essas coisas não, estou falando em um lugar decente. E você socialmente tem o cuidado de beber apenas o que você sabe que sua consciência permite, ou seja, aquilo que não vai lhe embriagar, isto é uma forma de rezar. É uma forma de oração, claro. A oração mais excelente que tem é a de você se ajoelhar e fazer pedidos. Mas, quando você se põe no compromisso de mudar, quando você se põe no compromisso de fazer alguma atividade, isso conta como forma de oração. E por que se diz para orar sem cessar? Porque no momento em que você parou de rezar é o momento que vem a tentação e que você cai. Sim, é exatamente isso. Quando nós caímos em pecado, mesmo a gente sabendo que é pecado, mesmo a gente rezando mesmo, em outros momentos, por que a gente caiu? Porque a gente parou por 1 segundo de rezar. Você parou 1 segundo de oferecer tudo o que você está fazendo a Deus. Por 1 segundo, o que ocorre? Você cai. Seja venialmente, seja de outro modo, seja por omissão, seja por criar uma desvirtude nova. Né? Ou seja, contraiu algum vício mesmo que de forma minúscula. Então, por exemplo, às vezes uma imprudência que você praticou já afeta a sua virtude da prudência, que é uma virtude cardeal. Né? Às vezes, em algum momento, você afrouxou a sua persistência em alguma coisa e isso já ataca a sua virtude da fortaleza, que é uma virtude cardeal. Né? Então, perceba, só em deslizes pequenos a gente já afeta essas virtudes. Mas agora, isso quer dizer que você vai de uma vez tentar aplicar isso? Assim, se você sobe muito alto, quando você cair, a sua queda vai ser grande de uma vez. Né? Porque ninguém consegue manter algo de primeira. Então, você vai subindo aos poucos. Se você, por exemplo, já tem o hábito do terço diário, do rosário diário, né? O que eu recomendo para a pessoa é sempre o quê? Primeiro, consiga fazer o terço todo dia. Você já está aí há um bom tempo fazendo o terço todo dia? Faça o rosário todo dia. Todo dia. Porque quem faz o rosário todo dia se santifica. Já está conseguindo fazer o rosário todo dia e isso já está virando uma coisa tranquila para você? Né? Na verdade, nunca vai ser totalmente tranquilo, tá? Porque o rosário, ele é uma devoção que tudo vai tentar te impedir, fazer você ficar sem vontade, fazer você desanimar, fazer você atrasar. Todas as coisas do universo vão tentar te impedir o rosário. Então, ele não é uma devoção fácil de manter, e é por isso mesmo que quando bem feito e com amor, ela tem tanto efeito. Né? Então, a questão vai ser, você vai levar até o final o rosário, e aí, quando você já estiver nesse estágio, né, já está fazendo o rosário todo dia, você vai acrescentando orações pequenas em atividades. Então, por exemplo, antes de dormir... Não, claro, antes de dormir da manhã, você já deve começar a fazer hoje, tá? Mas, por exemplo, sei lá, você vai jogar algum jogo, você reza um pouco antes. Por quê? Para não jogar demais, para você ter o seu controle, para aquilo não ser uma atividade inútil. Se você reconhecer enquanto está rezando que é inútil, você para, entendeu? Antes de qualquer atividade que você vai começar, você faz uma oraçãozinha. Até que, quando você perceber, rezar vai se tornar o seu natural, vai ser o seu modo automático. Entende? É dessa forma que funciona. E dormindo? Quando nós pensamos em uma coisa o dia inteiro, a gente dorme com ela na cabeça. Então, nos últimos segundos da sua consciência, você vai estar pensando em Deus e rezando. E no momento que você acordar, você corre e faz as suas orações da manhã. Então, você não permite que os momentos que você tem de consciência estejam fora disso. Entende?
Claro, estamos aqui falando já do nível que você almeja alcançar. Não é algo fácil, pode às vezes chocar alguns, mas quando você alcança isso, você se livra do pecado, né? Se você não consegue rezar e pecar ao mesmo tempo, entendeu? Então, se você se preenche totalmente de reza, você não tem por onde pecado entrar, entende? Enfim. E claro, né, é importante dizer, fazer boas ações é uma forma de rezar. Você fez caridade, né? Isso é uma forma de oração. Você, enfim, né? Só que claro, nós não costumamos comumente chamar essas atividades de oração, porque o ato de se separar um tempo para orar, que é mais excelente em modo de língua, de conversa, é algo mais perfeito, porque você exclui todas as atividades, você está pensando só naquilo. É um ato como se você estivesse se dispersando de todas as demais realidades para pensar diretamente em Deus, né? Então você tem como ir até Deus meditando diretamente, e você tem como conhecer Deus por meio de sua obra, por meio das coisas criadas, que é como você faz quando você pratica caridade com alguém, é como você faz quando você tenta ser justo, quando você tenta devolver um troco direito, né? Seguindo a tentação de, por exemplo, não enganar alguém, e todas essas demais coisas, certo? Mas só prosseguindo aqui o comentário do Enzo Farias Oliveira, que não acabou até o momento. Ele comenta o seguinte: eu tenho uma grande dificuldade de entender isso, pois rezo para a conversão da minha família. Mas isso implica na questão de livre-arbítrio, que Deus, por amor, nos permite ter. Aí me pergunto como e se realmente minha família irá se converter, já que isso depende das escolhas individuais. Isso é um problema que muito católico sofre, tá? Até porque muitos católicos recentes não eram católicos, são convertidos ao catolicismo. E às vezes tem famílias ateias, às vezes tem famílias que praticam o paganismo, né? E outras coisas mais complicadas. Então, surge um problema que a pessoa tem o direito, né? Não direito, mas ela tem a capacidade de negar a Deus. E ninguém pode impedir isso. O próprio Deus, ele não impede isso. Então nós pensamos, será que adianta eu rezar para uma pessoa para que isso ocorra? Pense da seguinte maneira: se aquela pessoa se condenar, você não vai ser... se aquela pessoa se condenar, você não vai ser julgado por causa disso, se você tiver rezado por ela e feito o que estava ao seu alcance. Mas se você tinha a oportunidade de ajudar e aquela pessoa se condenou, você se condena junto. Entende? Eu acredito que isso é uma forma que pode explicar um pouco melhor. Mas Deus, ele pode, sim, se estiver nos planos dele, te utilizar como mecanismo para converter uma pessoa. Entende? Eu não tenho como te falar em quais casos isso vai acontecer. E esse que é o grande drama, esse que é o grande sofrimento. Deus, ele vai testar o seu sofrimento, ele vai testar você, a sua vontade, a sua força de vontade, da seguinte maneira: você vai ter que rezar pela pessoa, mesmo sabendo que talvez ela não se salve. E isso vai testar a sua esperança. Essa é a dor que vai te ser imputada. Você vai rezar pela pessoa, vai sacrificar tempo para ela, mesmo não sabendo se ela vai salvar ou não, e no final você vai agradecer independente do resultado. Pode ter certeza que esse tipo de sacrifício ele é muito bem escutado. E que Deus, ele vai dar as chances de conversão para essa pessoa. Mas agora, devo avisar. Eu já presenciei, tá bom, conversão por meio disso. Por graça divina, eu já consegui ter já uma pessoa querida, próxima a mim, convertida, certo? Livre de falsa doutrina. E eu não pretendo parar por aí. Né? Tem mais pessoas pelas quais eu prezo, tem mais gente que eu quero converter. Alguns eu vi se converterem para algo próximo da fé católica, o que já é um grande salto. Você vê a pessoa sair do ateísmo e ir para, por exemplo, um protestantismo apostólico. Isso já é uma grande evolução, entende? Então eu já observei esse tipo de coisa. Então eu posso te falar isso como uma forma de te dar esperança. E eu também já vi o contrário. Eu já vi casos de pessoas que todas as chances são dadas na mão da pessoa e a pessoa joga no chão. Tá? Mas agora, também a pessoa tem que saber quais armas são boas, porque é mais fácil você mover uma montanha do que converter alguém. Muitas vezes é assim.
Porque se a pessoa tiver a vontade no coração dela, o empurrão das suas orações vai mudar ela. Só que isso não vai ser rápido. Tá? Se for num cenário otimista, você converte a pessoa em 1 ano, tá? Mas geralmente é a vida inteira que você vai lutar para converter aquela pessoa. Né? Recomendo como forma de conversão, por meio daquilo que eu experienciei com os meus próprios olhos. Devoção a Nossa Senhora das Dores. Reze o terço das 7 dores, né? Lembrando, ele não substitui o terço normal, tá? Claro, ele pode ser usado, mas faça o terço normal ou o seu rosário que você já faz e acrescente, além disso, o terço das 7 dores. Ou faça uma novena de Nossa Senhora das Dores na intenção dessa pessoa. Eu já vi na prática, tá? Fazendo essa novena. Todas as vezes que eu fiz devotamente, com atenção, com carinho, com cuidado e rezando o rosário junto, a novena de Nossa Senhora das Dores, eu fui atendido sem exceção. Todas as vezes que eu fiz. Né? E eu guardava o papel, eu fazia um papelzinho, eu colocava os quadrados e eu pintava os quadradinhos. Em uma dessas vezes eu vi uma pessoa se converter. Em outra dessas vezes, na verdade as outras 2 vezes, eu vi 2 pessoas diferentes largarem pecados gravíssimos. Gravíssimos. Não só largarem, como desenvolverem ódio e desejarem nunca mais retornarem para aquele pecado. Só que eu já adianto a vocês, tá bom? Oração que funciona dói. Todas as vezes que eu fiz essa novena de Nossa Senhora das Dores, todo tipo de coisa ruim aconteceu para me desanimar e me deixou triste e mal. Então foi muito doloroso, como o próprio nome diz. Como o próprio nome diz. Então eu tenho certeza que se eu pegar essa novena para fazer, eu já tenho que ter em mente que vai vir dor. Né? Porque às vezes que eu pegava ela para fazer já tendo feito, eu olhava e falava, vai começar. Vai começar. Né? Geralmente no 2º dia já começa a ter coisa, no 3º dia as coisas tentam te impedir para você não conseguir fazer, entende? E você não pode desanimar, você não pode baixar a cabeça. Se está doendo é porque está funcionando. A mesma coisa com o rosário. Tá? O rosário converte as pessoas. O rosário foi dado a São Domingos para converter as pessoas, para converter os hereges especificamente. Tá? Com esta arma vencerás. Né? Ele recebeu o rosário para converter os cátaros. Então, se foi possível converter, né, os cátaros, a heresia daquela época, igualmente você usa o rosário para as heresias modernas, principalmente quem é intelectual. Não adianta ter vida intelectual, argumentos, debater se você não tem vida de oração. Né? Vamos lembrar, quando os israelitas eram repletos de pecado, de maldade, de soberba, Deus por acaso os ajudava nas guerras ou ele deixava que os seus inimigos os devorassem e acabassem com eles? Não importa quão intelectual você seja, não importa quanto você estude a fé católica. Se você não se santificar, você vai ser entregado na boca dos lobos. Nenhum argumento seu vai ter efeito. No momento em que você chegar lá, você vai esquecer os argumentos. Você vai se tremer todo. Né? Você vai desanimar, você vai desconfiar das coisas que você sabe. Né? Os temas não vão ir para aqueles assuntos para os quais você se preparou e você vai perecer. Sem a graça, não importa quanto intelecto você tenha, você não terá nada. E mesmo que você seja um monstro intelectual e você aniquile o indivíduo, você não vai converter ele. Você só vai aniquilar nos argumentos, mas não vai converter. É com amor que se converte. Você não vai converter o indivíduo de outra maneira. Então, uma coisa que vocês podem pensar, talvez, é o seguinte, né? No meu caso, tá? O legionário, ele pode chegar para os familiares, para os amigos dele, meter os argumentos e eles vão se converter. Você acha que é assim? Óbvio que não, né? Você acha que as pessoas realmente ligam para silogismos, para lógica, para não, olha, eu vou te mostrar aqui, por meio de argumentos lógicos, não, eu vou te mostrar qual que é a interpretação correta da Bíblia, eu vou mostrar por que você está interpretando errado. Vou te explicar como realmente foi a Inquisição. Você acha realmente que alguém liga? Você tem que colocar isso na cabeça. Estão cagando para você e dificilmente alguém da sua família vai dar bola para você. Dificilmente. Essa que é a grande realidade. Então você estuda principalmente para a sua fé e não tanto para o outro. Você estuda principalmente para ajudar aqueles que já são convertidos. Quer dizer que você não vai usar esse estudo para converter alguém? Pode vir a acontecer, mas você tem que estar preparado para ser algo semelhante às artes marciais. A pessoa que estuda artes marciais, quantas vezes será que ele aplicou na prática na vida? É como você ter uma arma. Você compra uma arma, quem te garante que você realmente vai usar? Mas é bom você ter. Então, o estudo, a vida intelectual, ela funciona desse jeito. Você tem a arma,
tá? Você pode nunca vir a usar ela, mas mesmo assim você vai ter. E a gente tem culpa de não ter, né? Culpa de não estudar, culpa de não pegar algo para se proteger. Mas agora, sem santidade não move uma única pena. Né? A gente às vezes esquece que a maior virtude dos santos que eram intelectuais que combatiam heresias não era a habilidade de debater, era a santidade deles. Né? Então você vai converter melhor a sua família, sabe como? A todos, isso eu recomendo a todos, tá bom? Mudando de vida. Tá? E não é mudar de vida para chamar atenção, não, é mudar de vida de verdade. Então você tem que ver todos os seus defeitos. Você tem que ver primeiramente o que está atrapalhando aquela pessoa que não se converte. Você tem que ver, será que essa pessoa ela não se converte porque ela é soberba? Né? Se é soberba, você tem que ver se às vezes você não tem soberba. Isso pode acontecer. É muito comum, às vezes nós temos, entendeu? Eu, por exemplo, percebo que certas pessoas que eu quero converter têm certos vícios. Aí eu vou observar e percebo que eu tenho o mesmo vício. Então, como que eu vou querer que aquela pessoa se converta se eu não me converti mais dentro da minha fé, entendeu? Porque se nós não estamos nos santificando é porque não estamos nos convertendo. A conversão não acaba depois que a gente vira católico, ela continua. Então, outra forma de você converter alguém é você oferecer a sua conversão pela conversão da pessoa. Então, você quer que alguém largue um vício? Você sofre porque alguém tem um vício? Largue um vício primeiro. Tá? Então, por exemplo, tal pessoa cai em pecado de castidade. Corte as coisas que te fazem cair em pecado de castidade, ofereça pela pessoa. Ou faça mais do que te é pedido. Tá? Então, por exemplo, se é te pedido para não ser guloso, não ter gula, não apenas não tenha gula, faça jejum e ainda ofereça por aqueles que têm gula. Né? Castidade, eu quero ajudar uma pessoa com luxúria. Aí você faz algo mais extremo. Você não só, né, pratica castidade, como ainda por cima tenta evitar algum prazer, oferece um jejum. Entendeu? Aliás, vai dar aqui o horário do Ângelus, né? Eu estou gravando, vai dar às 6 horas. Eu ia pausar, fazer o Ângelus, depois voltar ao vídeo, mas eu vou aproveitar esta oportunidade e vou fazer a oração aqui no vídeo. Então, aqueles que quiserem acompanhar, por favor, na verdade, acompanhem de um modo ou de outro. Vamos fazer o Ângelus e depois vamos dar prosseguimento. Já vai dar o horário. Só aguardem um pouquinho. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça, a fim de que possamos reconhecer pelo anúncio do anjo a encarnação de vosso Filho e possamos, pela sua paixão e cruz, ser conduzidos à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orientai-nos o que devemos fazer, o que devemos falar, como devemos agir, o melhor meio de obter o nosso bem, bem de todos e a vida eterna. Amém. Pois bem, claro, esses temas são um pouco longos, eu peço desculpa se eu estou me discorrendo demais, eu nem terminei o primeiro comentário. Mas são temas muito, muito cruciais, né? A vida espiritual é tudo.
O catolicismo ele é extremamente interessante de se estudar, existe muita coisa dentro dele, mas às vezes a gente acaba se perdendo, né? A estética dele é muito bela, as músicas são muito belas, é, a arquitetura, a filosofia, só que a gente acaba esquecendo do principal, que é a contemplação e o amor. Né? Saber das coisas sem amá-las de verdade não é pleno, e você não ama de verdade se você não sacrifica por aquilo. Então, as dicas que eu posso dar, né, ao nosso amigo e a todos que estão aqui, que querem converter suas famílias, são esses. Tá? Em outros casos, escapulário verde, pesquisem sobre a devoção do escapulário verde, ele pode ajudar um infiel a se converter, ou alguém que já é católico a se converter. Né? Ele é uma devoção que pode ser muito útil a você. A dica, você pode fazer sempre um terço a mais, além do que você já reza, e oferecer esse terço em particular pela conversão dessas pessoas. Existe uma devoção de Santa Filomena que eu pratico, ela pode ser muito útil, que é a devoção dos 3 credos. Né? No caso, eu adapto ela, eu não faço ela exatamente do jeito que ela é feita, eu coloco ela no início do rosário, onde eu faço 3 credos de introdução. E um credo oferece-se pela perseverança dos católicos na fé, ou seja, você oferece aos católicos para que perseverem melhor, né, para que não desistam, não desanimem, fiquem mais fortes na fé. Outro credo eu faço pelos pecadores, né, e nós devemos nos colocar na hora de rezar isso, para que abandonem os seus pecados, seus vícios. Não é algo fácil, né, é a maior escravidão que uma pessoa pode ter, a maior tristeza, a maior tragédia do homem. É algo que a gente tem que largar de imediato, nunca deixar para depois. O pensamento sempre tem que ser imediatista quando se trata de abandonar, né? Sempre se acostumar com o abandono, nunca se apegar às coisas, porque depois para soltar é horrível. E o último credo, ofereço pela conversão dos gentios, né? Isto é, aqueles que não conheceram a fé. Você vai ver que este início de credo não só vai ajudar você a iniciar o rosário melhor, claro, e aí você pede a intercessão de Santa Filomena Mártir, certo? Não só vai ajudar você a começar melhor o Santo Rosário, como você vai... Enfim, você vai entender, você vai me entender, você vai ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso de converter o próximo, tá? Quer converter sua família? Nossa Senhora das Dores, né? Terço das 7 dores. Você vai ver quão complicado é fazer esse terço, porque ele dói. Eu não sei porquê, mas a gente faz o terço e ele dói, ele é simplesmente assim, tá? E só para avisar, tá? Já é um alerta de primeira. Todas as coisas vão tentar, já falei isso, tá? Mas todas as coisas vão tentar te fazer parar de rezar, né? Tanto o rosário, quanto o terço das 7 dores, né? Às vezes o medo da dor que você sabe que vai vir é que te impede. E aí você vai inventar desculpas, você vai atrasar o terço, vai atrasar o rosário para não ter que fazer e ter uma justificativa, vai deixar ele por último sabendo que não vai dar tempo depois, vai deixar para o final do dia quando você já vai estar cansado. Todas essas coisas eu já vi, já estou cansado de ver. Entendeu? Mas se viermos a tratar mais coisas sobre espiritualidade aqui no canal, mais perguntas disso, sem dúvida vão voltar questões assim, tá? Se você tem alguma história, algum problema relacionado a isso, compartilhe aqui com a gente, porque a gente pode tratar isso, né? São coisas bem complicadas, bem complicadas. Eu só não tinha ainda trazido vídeos assim falando sobre espiritualidade no canal até então, porque eu não sou santo. Tá? Óbvio, eu faço o meu melhor, eu fico muito feliz com as coisas que eu tenho conseguido, muitos vícios eu tenho abandonado, né? Mas eu não me senti apto para fazer algum texto espiritual, né? Mas eu acredito que com o que eu já vi, eu já consigo dar algum conselho em relação a isso, entendeu? Também porque eu posso não ser a pessoa mais elevada para isso, em questão de santidade, porque eu ainda tenho vícios a purgar, mas pelo menos aqueles que mais me matavam eu já estou feliz que matei, né? Mas que eu não me orgulho, porque senão Deus me deixa cair para eu parar de ser orgulhoso. Eu sinto que eu fui designado para essa espécie de público, né? Que está aqui, que poderia gostar de ouvir essas coisas vindas de mim, né? Então, fico feliz aqueles que acompanham, né? E que esses conselhos possam ajudar de alguma maneira. Se o conselho estiver ruim, tem que falar, viu? Tem que falar para não mais atrapalhar do que ajudar. Mas vamos lá. Vamos para o próximo. Já acabamos este comentário aqui. O usuário J falou: você poderia fazer um vídeo sobre a intercessão dos santos? Poderia sim, poderia sim. Só que para mim seria muito mais fácil falar da mecânica metafísica disso do que de forma histórica. Mas eu já estou vendo uma forma de providenciar isso. Tá? Eu tenho um amigo que é o
é o dono do canal Apostolado São Tomás de Aquino, ele é meu amigo, né? Conheço ele já há vários anos. E eu quero trazer ele, né? Tô conversando com ele, eu vou marcar com ele. Nossos horários não batem muito bem, mas eu vou ver como é que a gente vai fazer isso. Porque eu quero que ele me ajude aqui, né? Ele tem vários conhecimentos sobre certos temas que eu não tenho a mesma profundidade, ele vai me ajudar, né? Eu quero tratar ainda de Imaculada Conceição, que me pedem direto. Esse tema da intercessão dos santos é maravilhoso. Enfim, vocês vão entender. Tem assuntos que ele tem um domínio bem melhor sobre a história da igreja, né? Sobre questão, por exemplo, da ortodoxia, todas essas coisas, concílios. Ele tem um conhecimento melhor que eu nesses assuntos. E eu tenho em outros, né? Então tem coisas que eu manjo que ele não manja, tem coisas que ele manja que eu não manjo. Então a gente se completa, vai dar uma combinação bem legal. Eu acho que vai dar uma dinâmica muito interessante, né? Até porque, se dermos sorte, pode ocorrer da gente conversar ou disputar alguma coisa no meio. Vamos ver, vamos ver. Porque a gente tem, né, linhas filosóficas distintas, né, apesar da mesma doutrina, então vai ser uma versão dinâmica, né? Fica muito dinâmica a forma da exposição das coisas, os comentários vão ser por ângulos dinâmicos e por aí vai. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aqui, ó, o 4994/4. Sei que não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas poderia me indicar a ordem de leitura dos diálogos platônicos? Estou pensando em iniciar os meus estudos em filosofia, mas não sei qual a ordem correta para estudar Platão. Veja, antes de tudo, tá? Eu já contei várias vezes essa história, mas eu gostaria de contar ela antes de responder a pergunta. Eu uma vez conheci o indivíduo que ele não havia se aprofundado em vários tópicos de filosofia, qualquer coisa do gênero, mas ele havia lido, né, a obra completa de Platão. Qual que foi o resultado disso? O resultado disso foi que eu cheguei, trouxe vários assuntos de diversos períodos filosóficos diferentes, e em nenhum deles, até assuntos que ele não havia estudado, ele ficou perdido. Ele não ficou perdido em nenhum. Por quê? Porque o que há em Platão te dá base para analisar todas as áreas da filosofia, né, todos os futuros diálogos que vão vir. Né? Acho que pouquíssimas discussões assim escapam disso, só as mais específicas. Mas em resumo, Platão é muito útil, vale muito a pena você ler os diálogos platônicos, tá? Agora, eu já vou adiantando que eu li todos os principais. Por que os principais? Porque aqueles que são mais de escanteio, eu li alguns, mas outros eu não tive interesse, né? Porque alguns diálogos são em aberto. Então, eu vou dar uma ordem aqui que não é a ordem que todos dão. Muita gente dá ordens diferentes, tá? Então, eu vou tentar te falar mais ou menos o que você vai encontrar em cada leitura para que você consiga organizar de acordo com o seu modo. Por quê? Existem diálogos platônicos que, desculpe alguns, tá? Mas são diálogos muito chatos. Ou, para aquele que está começando a ler, são chatos. Então, o indivíduo ele pode ter o azar de ler vários desses textos, se entediar e parar de ler. Né? Eu conheço gente que isso aconteceu. A pessoa pegou um livro de Platão, não aguentou, né? E dropou, parou de ler. Então, assim, eu vou fazer uma mistura, tá? Eu vou tentar desenvolver aqui uma ordem, agora de cabeça, fazendo uma mistura entre diálogos menos interessantes e os mais interessantes. E talvez eu corte alguns, tá? Um diálogo introdutório legal que você pode... O Contra Acadêmicos coloca também esse diálogo de primeira, né? Acho que colocava, não lembro. Que é o Alcibíades, tá? O Alcibíades, em resumo, é um diálogo de Sócrates dialogando com Alcibíades, tentando provar para Alcibíades que ele não sabe de nada, mas ele se acha que sabe muita coisa, né? Que Alcibíades é jovem, ele acha que entende de muitos assuntos, Sócrates está provando para ele que não. Esse é um diálogo interessante para começar, assim, de porta de entrada. É um diálogo relativamente simples. Você vê lá alguns princípios da pedagogia de Sócrates tratados naquilo, você vê já a descrição de algumas ciências, né? E futuramente esse mesmo Alcibíades ele vai virar uma pessoa muito apreciadora de Sócrates, até demais, na verdade, né? Agora, tá, outra coisa. Eu recomendo sempre o Giovanni Reale, você ler os trechos dele com relação a Platão. Se você não quiser ler os livros de Platão, específicos de Platão dele, na História da Filosofia dele, no primeiro volume, você tem a parte de Platão. Lá vai te dar uma ideia geral de Platão, vai ser muito agradável, tá? Você pode ler aquilo. Mas depois de Alcibíades, se você quiser, você pode ler já o Teeteto. O Teeteto, ele é um jovem de raciocínio rápido, com quem Sócrates está discutindo, então flui muito bem, e eles vão debater gnoseologia,
Eles vão discutir gnoseologia. Então, as bases da teoria do conhecimento você vai encontrar lá. São bem interessantes. Depois, se você quiser ver visões diversas a respeito do amor, tá? Disputas de diferentes nuances disso, por mais que eu acho que na filosofia cristã isso seja muito melhor cristalizado, muito melhor tratado, você pode ler o Banquete, né? Você já vai poder ler o Banquete até com certa tranquilidade. Você tem como ler também a República. A República, ela é o melhor compilado das ideias de Sócrates, porque ele reúne ideias que ele trata em todos os livros, praticamente. Em quase todos os livros dele tem ideias que ele trata, mas nos outros livros ele trata elas de forma mais específica, né? Então, se eu não me engano, eu acho que era no Laques, não sei se era no Laques que ele tratava sobre a coragem, né? Ou sobre tinha um que ele tratava da coragem, eu acredito que era Laques. E aí ele volta a tratar desses tópicos na República, né? Ou seja, tópicos que em outros livros ou ele tratou de forma breve, mas não concluiu assim totalmente, ou chegou numa conclusão totalmente diferente, e na República ele finaliza, né? Tem os textos da saga de Sócrates, que eles são bem tranquilos de se ler. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com Platão, antes de eu reler os textos, né? Eu tinha começado pela saga de Sócrates sendo executado, que é aquela saga dele no tribunal, né? Daí onde a pessoa vai ler Fédon, Apologia a Sócrates, né? Você vai ter o tribunal onde Sócrates vai ser julgado, você vai ter ele se defendendo. Depois você vai ter o diálogo dele mais pra frente sobre a imortalidade da alma, né? E por aí vai. Eu só peço desculpa, tá, a todos se eu estiver talvez confundindo a ordem de algum diálogo, tá? Eu tô tentando aqui responder mais ou menos por cima, porque às vezes eu confundo qual trecho vinha de qual diálogo, porque eu maratonei tudo de uma vez, tá? Eu tinha feito um projeto, né? No início o projeto era ler Platão inteiro, mas no final eu fiquei satisfeito e ficou por aí, tá? Outros diálogos muito úteis para você ler, se você quiser ler eles antes da República, você pode, tá? Veja que eu estou passando de forma dinâmica quais são os livros, porque não tem uma ordem muito exata. Você vai ver várias pessoas passando várias ordens, mas essa ordem que eu estou passando para você, eu acho que pode ser útil, né? Protágoras e Gorgias são dois textos muito bons, que são de Sócrates contra os sofistas. Os dois textos são maravilhosos. E para você, tá, você que quer entender de discussões ou quer fugir de táticas baixas, vai ser muito útil. Se você pega, por exemplo, a discussão de Sócrates com o Protágoras, você vê uma coisa muito interessante. Que o Protágoras, em certo momento da discussão, ele tenta sempre prolongar os discursos, ele sempre faz discursos muito longos. Enquanto Sócrates, ele faz perguntas que exigem respostas rápidas e conseguem guiar ele para onde ele quer que a discussão vá. E como o Protágoras ele percebe que se ele dá respostas diretas e claras, Sócrates ganha vantagem, ele começa a tentar enrolar, né? E Sócrates, em vez de chegar para ele e falar, olha, me responde normal, não enrola, ele diz, olha, minha memória é muito fraca, porque eu sou tão velho, né? Tenha piedade de mim e tente fazer respostas mais curtas, senão eu me perco, né? E aí você vê o Protágoras se negando a debater, falando, não vou discutir se for assim, não vou responder rápido, eu tenho que responder do meu jeito, né? Aí todo mundo ao redor começa, né, tentar convencer ele, aí no final ele chega num acordo de que a resposta tem que ser mediana, enfim, é muito, muito interessante esse debate, tá? Porque o Sócrates, não, Platão, né, ele descreve, você vê muito bem demonstrado as personalidades. Então você tem indivíduos que ficam com raiva de Sócrates, você tem indivíduos que falam que as táticas dele são malabarismos, né? Isso soa familiar, hein? Não, isso aí que você está fazendo são malabarismos, né? Não, você está tentando embebedar meu cérebro, né? No diálogo de... Qual que era? Não, será que era no Fedro? Não, acho que era no diálogo de Mênon. Sócrates era comparado com Enguia, né? Porque ele embebedava, de certa forma, né, o seu adversário. Então Sócrates ele dizia uma coisa interessante, ele falava que ele tinha que se embebedar para que ele embebedasse aquele com quem ele está se debatendo. Então
quando ele quer passar uma questão para alguém, ele tem que primeiro se colocar nessa situação de dúvida e de dificuldade, para que de forma natural ele aplique isso na pessoa. Então, muitas nuances específicas você vai achar lá, é maravilhoso. É genuinamente muito bom, genuinamente muito bom. Diálogo de TT é muito agradável, né? E dá para interpretar, ao menos eu consegui, né, interpretar várias coisas diferentes daquilo, né? Tanto, por exemplo, na discussão entre conceitualistas e intuicionistas, dá para ver interpretações diversas a respeito disso. O diálogo de Parmênides, né? Não comecem por esse, tá? Mas depois que você lê a República, lê Górgias, Protágoras, que esses aí você pode intercalar, né? Esse texto vai ser muito bom, o de Parmênides, onde você tem Sócrates quando é um garoto mais jovem, né? Um rapaz jovem, não tem sua teoria completa. E este texto ele é muito interessante, porque Parmênides, ele refuta, tá, o Sócrates, ele mostra quais são os erros nas ideias dele, porque que não está incompleto, né, com questões que vão ser depois tratadas pela filosofia muito, muito extensamente. Então Parmênides, ele fala uma coisa muito curiosa para Sócrates, ele fala o seguinte: veja, a sua ideia é interessante, tá, e ela pode ser aprimorada, sua ideia pode ser aprimorada. Mas você tem problemas para definir as coisas, né? Ele comenta isso com Sócrates. Você não está conseguindo levar bem adiante as suas ideias, né? Que no caso era a teoria do mundo das ideias, porque você não definiu bem o que é a justiça, sabe? O que é... Eu vou dar exemplos aqui, tá? O que é o bem? O que é o ideal? Enfim, você entendeu. Definições para esse tipo de coisa. O que é a virtude? E Sócrates olha para Parmênides e fala: tudo bem, mas por que você mesmo não faz isso então? E Parmênides diz: veja, eu estou muito velho, eu já não tenho tanto tempo aqui, mas você pode fazer isso, né? Você que é jovem, você ainda tem tempo disso. E o que é a parte mais interessante disso? Foi que Sócrates de fato se dedicou a isso, e nas obras dele você vê ele tratando a busca pela definição de todas essas coisas. Então você tem ele discutindo a justiça, você tem ele discutindo a virtude, você tem ele discutindo a lei, né, no livro As Leis, que ele é um livro que acho que se você ler depois da República ele tá bom, mas ele não apresenta tanto o pensamento de Sócrates, ele é mais ele é geralmente interpretado mais como um pensamento próprio de Platão, e muita coisa que está na República de forma alegórica, que a gente consegue mais ou menos entender que é alegórica, nós o entendemos porque nas Leis, que é um livro político, ele se opõe a certas coisas que estão na República, tá? Porque a República ele é muito mais um livro sobre a alma do homem do que sobre política. Muitas questões políticas que estão lá são alegorias para a alma humana, tá? Deste livro que é a maior crítica à democracia já feita, né? Talvez na história, um grande clássico da antidemocracia, né? Enfim, eu não sei se eu consegui fazer uma lista muito boa, eu peço perdão pela vaguidade, mas isto é defeito do meu próprio mérito. Se não conseguir passar aqui uma ordem muito interessante, talvez pelo menos eu consegui dar interesse para as pessoas que não pretendiam ler Platão irem atrás de ler Platão, né? Não é algo que você precisa ter pressa. Se você se organizar bem, em alguns meses você consegue ler, né, esses diálogos principais. Então, quais foram os que eu citei? Eu citei Alcibíades, Teteto, Górgias, Protágoras. Tá, tem Hípias também. Tem Hípias maior e Hípias menor. O texto de Hípias menor, que discute questões, se não me engano, mais poéticas, eu não gostei muito. E o Hípias maior... O Hípias maior, sobre o que era o Hípias maior? Certo, conferi aqui. Era sobre o belo, tá? Você vai ter também o Ulisses, que é sobre a amizade, né? Por exemplo, aquele princípio que você tem em São Tomás, que é de que amigos são aqueles que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. Você vai ver a raiz disso aí, tá? Em Platão, nesse texto. O livro do Banquete, que eu também citei aqui, né? Que vai tratar sobre diversas formas de amor. Então, pense que nós não estamos aqui já tratando daquela visão de amor como aquela coisa que gera, que rege todas as coisas, ainda de forma divina. Está se discutindo se o amor seria uma espécie de Deus e de que forma ele seria, né? E, claro, são apresentadas ideias do amor que eu acho que estão totalmente erradas. Então, por exemplo, tem uma ideia que é apresentada, que é da Diótima,
né, que ela é citada por Sócrates, onde o amor seria filho do recurso e da pobreza, né? E ele seria uma espécie de criatura carente, né? Sempre deficiente. Eu não vejo ele assim, eu vejo como algo gerador, poderoso, né? Porque obviamente eu bebo da visão cristã do que é o amor, mas você vê lá eles debatendo, você vê discursos em torno do que é o amor, né? Então é um desenvolvimento bem interessante de você ver. O diálogo de Euthyphro é interessante também, né? Que ele discutia sobre a piedade, sobre a religião, né? Em resumo, nesse debate que o Euthyphro ele corre, né? Ele só percebe que está errado mesmo e fala tchau, 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 já deu. Enfim, isso aqui são os que eu me recordo, tá bom? Eu peço desculpas, tinha os outros textos, ou eu li com muita falta de vontade, ou eu realmente não lembro de onde vinham cada parte, tá? Então, isso ocorre com muita gente. Eu, infelizmente, não sou a pessoa das melhores memórias, eu sou o tipo de pessoa que depois tem que reler livros, né? Tanto que, por exemplo, eu fui reler um livro de Chesterton, e eu percebi um monte de coisa lá que eu não tinha visto na primeira vez e pensei, caramba, que atrocidade que eu cometi de ler isso aqui e não pegar esse trecho, né? Que era o Homem Eterno, do Chesterton, né? Inclusive, eu acredito que os livros do Chesterton, né, no caso aqueles do Box, aqueles que são o Hereges, Ortodoxia, o que há de errado no mundo e o Homem Eterno, eles são livros muito bons, tá? Talvez não tanto para o indivíduo assim que é mais tradicionalista, mas eles são boas recomendações para aquele indivíduo, que às vezes é seu amigo e tudo mais, que é católico, mas tem uma inclinação problemática a modernismos, tá? Por que eu não estou falando que é tão recomendado para quem é mais thread? Não é que não é recomendado, não é que... Mas o problema é que algumas pessoas leem Chesterton e ficam bitoladas da cabeça, hein? Chesterton é muito bom, mas se a pessoa não tiver discernimento, a pessoa é endoida com aquilo, né? Porque cria uma obsessão de ver modernismo em tudo, tá? Sendo que eu tenho certeza que a visão do Chesterton não era buscar isso, tá? Quem sabe um dia eu trato de alguns aspectos de Chesterton, tá? Mas eu acredito que a ideia fundamental, né, que mais eu vi de utilidade em Chesterton é sobre a questão da permanência, né? O quão mais perfeito é o manter-se naquilo que é repetitivo e constante do que aquilo que é inconstante. Não é à toa que Chesterton ele tem talvez uma das melhores defesas do matrimônio cristão, né, justamente porque a mesma pessoa até o final da vida, como que a pessoa não vai enjoar? E ele mostra como que você não vai enjoar. Você vai ver a mesma religião até o final da vida, como que você não enjoa? Ele mostra isso, ele mostra como isso fortalece a pessoa e como isso é infinitamente mais perfeito do que a pessoa que está vagando de ponto em ponto, tá? Então isso é uma coisa maravilhosa em Chesterton, e isso está em toda a obra dele, tá? Eu não sei até que ponto está nas obras de literatura dele, porque o Padre Brown, que é a obra de literatura dele, eu comecei a ler e não continuei. Não porque é ruim ou coisa do tipo, é bom, mas eu não sou um indivíduo de ler literatura. Eu leio com muita raridade, eu li pouquíssima coisa de literatura. Eu li o quê? Dostoiévski, li Kafka, li o Gabriel Garcia Marques. Assim, dá para eu contar em... Talvez em duas mãos, assim, o que eu li de literatura, tá? Então, como eu não sou muito apegado, eu não li o Padre Brown, né? Só comecei o primeiro livro do Padre Brown, mas eu entendo daqueles assuntos que o Chesterton trata em todos os outros livros, né? Que todos eles carregam um pouco da mesma essência, tá? Inclusive os livros dele de exposição são muito interessantes. Ele escreve de uma forma muito... Ele torna qualquer tema interessante, né? E combina com a filosofia dele, né, com a visão dele, ele tornar as coisas interessantes, porque ele dizia, não existe assunto desinteressante, existem pessoas desinteressadas. Então, é só coisa boa atrás de coisa boa em Chesterton. E ele tem um tipo de escrita fácil se você ler com dedicação e concentração. Se você não ler com dedicação, pode ser difícil porque você não pega as nuances. Porque o texto é mais profundo do que parece. Ele não vai te usar uma linguagem tremendamente difícil, mas ele é um livro que você tem que refletir, senão você vai ler e vai ter que depois reler, né? Como ocorreu comigo já. Tá? Porque às vezes você subestima um livro, acha que ele não tem grande coisa, lê ele inteiro e deixa passar um monte de coisa
importante. Então é perigoso subestimar livro também. Mas, enfim, eu estou... Vocês estão vendo como que eu funciono em dispersão, né? Vocês estão vendo que o meu foco não é tão bom. Então eu faço os vídeos com muito roteiro, né? Aqueles vídeos geralmente onde eu trato de filosofia, eu tento seguir o roteiro assim à risca. Eu pego, faço vários pontinhos, vou preenchendo e vou falando ponto por ponto. Vou beber um pouco d'água, vou pausar aqui e já retorno à leitura de mais comentários. O próximo comentário aqui ele é um pouco polêmico e eu a princípio não ia responder, mas eu acho que seria legal fazer esse esclarecimento, tá? É o seguinte, é do Cauezin, né, 6384. Legionário, o que você pensa sobre o sedevacantismo? Bem, antes de tudo, tá? É bom esclarecer como que funciona a questão desse canal e por que eu, por exemplo, nunca trouxe um vídeo discutindo sobre as relações mais recentes, tá? Da questão do papado, coisa do gênero. Não é que eu não quisesse, mas a questão é que esse canal, por mais que hoje eu seja quem poste, na maioria dos vídeos, eu seja quem mais está fazendo coisas, ele não surgiu puramente meu, né? Ele começou como um canal múltiplo de várias pessoas, e quem acompanha o canal de muito tempo sabe que eu faço vídeo junto com o Almirante, meu amigo, né? E o Almirante, ele é sedevacantista. Então, um acordo que nós tínhamos quando nós criamos esse canal era que estes temas, né, onde não tivesse assim uma visão comum, tá? Ou seja, não comum de forma absoluta, mas com respeito, por exemplo, a essa discussão de Concílio Vaticano II, com questão a papado e etc., não fosse tratado no canal, né? Por quê? Porque não haveria um consenso, e como o canal é múltiplo, assim como numa casa você tem que concordar com as regras, nós tivemos esse acordo de não tratar disso. Então, você não me vê geralmente tratando a minha opinião aqui por conta disso, tá? Então, o outro administrador, que também tem a conta do canal, que também fez vários vídeos aqui, por exemplo, ele fez o vídeo da questão do aborto, né, contra o aborto, que é um dos melhores vídeos, eu acho, que tem aqui no YouTube de aborto. Eu realmente recomendo que vocês vejam. E por questão disso, entendeu? Isso aqui não é como se fosse algo próprio. Se eu tivesse, por exemplo, um canal próprio, meu individual, o que eu não acho que eu vá criar, porque eu gosto desse canal aqui, né? Talvez eu criasse uma conta, não sei, eu tenho que ver. Mas eu geralmente guardo de uma forma particular a minha visão com relação a isso. Então eu vou comentar apenas brevemente, tá? Qual que é o meu posicionamento, qual que é o do Almirante. Vou comentar aqui muito brevemente, tá? Porque a intenção aqui não é fazer uma apologética, não é o intuito do canal e não segue as regras do canal. O Almirante, ele é um sedevacantista totalista, tá? Então ele segue o sedevacantismo no modo total, né? Lembrando, a questão do sedevacantismo não é que ele negue o papado, né? Ele simplesmente não acredita que Francisco é papa, tá? A discussão gira em torno disso. Ele não acredita que os papas, pós-Concílio Vaticano II, seguem a doutrina católica, né? E, portanto, não são papas. Isso que criou o sedevacantismo, né? Então não é uma questão de que está negando a autoridade papal, eles só não acreditam que é o papa. Entendeu? A que ponto isso é culpável é outra discussão, né? Não vem aqui ao mérito, porque isso entraria já num debate a respeito disso, tá? Sobre a licitude disso. Já eu, né, eu não acho que eu vou usar um nome para isso, tá? Mas eu vou tentar resumir minha posição de forma bem simples, tá? Eu acredito sim que o Papa Francisco seja Papa, tá? Eu acredito que 98% das acusações feitas contra ele não são feitas da forma correta, entende? Então, por exemplo, eu tenho as minhas críticas ao Francisco, mas o teor da crítica que eu faria não seria o teor da crítica que vocês veem as pessoas fazendo, entendeu? Então, assim, eu não acho que deve passar pano pro Papa sempre, entendeu? Porque, assim como todo governo, quando o governo faz besteira, você tem que criticar. A mesma coisa funciona com a questão da igreja, entendeu? Mas eu não acredito que ele seja herege, eu apenas acho que ele se expressa mal pra caramba, né? Com todo respeito. E eu tenho formas de demonstrar isso, tá? Porque eu não acompanho uma fala ou outra dele, eu acompanho todas. Então, às vezes ele fala uma coisa que parece de um jeito
E quem não conhece as outras falas dele não entende a conotação disso. Entendeu? Então, se a pessoa vê apenas a fala mais recente ou não vê inteira, a pessoa cai. Às vezes a pessoa não pesquisa para ver. Então, por exemplo, tem algumas mentiras que você vê saírem que é muito fácil de desmentir. Entendeu? Já tem outras coisas que são erros reais que eu não vejo serem criticados. Né? Então, a minha posição é mais por aí. Eu acredito que o que de fato é erro não está sendo criticado e o que é falso está sendo comentado como real muitas vezes. Entende? É mais ou menos essa a minha posição com relação a isso, tá? Vocês não vão me ver tratando isso aqui no canal. Eu trato isso em particular, então, por exemplo, quando eu estou no Telegram, quando eu converso com amigos, quando eu estou com pessoas próximas, eu costumo tratar isso, então vocês não vão me ver tratando esses assuntos no canal. Quais argumentos eu dou, tá, em favor disso? Minha posição com relação ao concílio é a seguinte: eu não acredito que o concílio é herético. Muito menos acredito, tá, que o concílio ensine algo contra a tradição que a igreja ensinava, tá? As minhas críticas são em relação a como que o concílio foi interpretado e de que maneira ele foi utilizado, tá? É mais ou menos em relação a isso. Então não é tanto com relação ao concílio, mas sim a coisas diversas, tá? As pessoas estarem sabendo essas minhas posições podem escandalizar alguns, tá? Mas eu digo isso como alguém que já chegou a flertar com o sedevacantismo, tá? Essa é a minha posição, não ironicamente. E eu li os documentos do Concílio Vaticano II, tá? Eu peguei eles, eu li com calma, eu analisei, grifei os pontos, inclusive os trechos mais polêmicos, tá? E enfim, eu tenho uma opinião formada a respeito disso, tá? Vou me limitar e me abster de dar as razões aqui, né? Eu só vou pedir a vocês, tá? Que não se exaltem demais, aqueles que se irritarem comigo, porque eu não vou ter como responder calhamaço de comentário e eu nem vou fazê-lo aqui no canal. Não é a intenção disso. Quem quiser entender minha posição em particular, se quiser se unir ao nosso grupo no Telegram, tá bom? E aí isso pode ser tratado, tá? Mas em resumo, dessa forma fica definido porque que nunca tratei isso no canal e fica definido qual que é a minha visão sobre o assunto, né? Então, qual que o legionário é disso? O legionário não acha que o concílio é herético, tá? Acredita sim que teve gente mal intencionada e acredita sim que houve gente infiltrada, tá? Assim como eu acredito que houve mais concílios da igreja, não só no Vaticano II, e eu não acho que isso de alguma forma invalide ele, porque eu acredito que mesmo que 90% do clero esteja infiltrado, e já houveram casos na história da igreja onde a quantidade de hereges foi bem maior, eu acredito que nem isso mesmo seria capaz de invalidar, tá? Uma coisa ex-cátedra, tá? Apesar de que o concílio, tá, ele não está fazendo nenhuma definição dogmática, nenhuma coisa do gênero, ele é pastoral, tá? Mas não acho que pastoralmente ele está ensinando algo herético, né? Pode chocar alguns, tá? As pessoas vão olhar e pensar, como que não é herético? Isso é outra discussão, como eu já disse, quem quiser entrar no assunto, este é o meu ponto, né? E eu acho que o Almirante é a mesma coisa, né? O Almirante ele não tem um canal próprio, só dele, mas ele trata essas questões em particular, né? Não é como se não fosse público, né? Nos grupos, né? Muita gente conhece ele, né? Ele é muito mais conhecido no sedevacantismo do que eu sou conhecido no conciliarismo, tá? Até porque não tenho pronunciamento público até o momento, né? Agora tem, a respeito do assunto, tá? Alguns pontuamentos, tá? Alguns vídeos que tinham aqui no canal foram privados. E o motivo principal de alguns terem sido privados é porque eles possuíam erros, né? Mesmo que o erro às vezes não fosse integral, eu não me senti minha consciência tranquila de deixar todos os vídeos aqui no ar, tá? Então, por exemplo, vou falar aqui de um vídeo meu, por exemplo, que foi o primeiro vídeo aqui no canal a respeito das 5 vias. Aquele vídeo tem alguns erros na exposição, né? E mesmo que sejam alguns, isso pode propagar erro, entendeu? Na verdade, muitas vezes eu me atrapalho e acabo errando alguma coisa crucial. Eu acredito que talvez até mesmo nos mais recentes eu tenha esquecido um ponto ou outro, tá? Então, se eu acabar percebendo isso, eu posso depois corrigir em vídeos futuros, porque são muitos temas, às vezes eu deixo acabar passando algum detalhe muito importante. Mas naqueles casos desse vídeo mais antigo das 5 vias que eu tinha feito, não é questão de que faltou um detalhe, não. Tinha erro mesmo de exposição, tá? Na segunda via, por exemplo. Tá? Na segunda via em específico, em particular. A primeira via da segunda não estava muito bem definida a sua diferença e eu não achei que aquilo seria correto de deixar no ar, porque aquilo poderia propagar erro, né? Então achei melhor
privar aquilo, tá? E deixar apenas o que eu já tratei em vídeos mais recentes a respeito, né, das vias. Assim como também eu pretendo não que os meios católicos não dependam só das vias, eu quero depois pegar alguns outros argumentos para popularizar, né? Vamos ver se em breve eu trago os argumentos de Scotus ou se eu trago os argumentos, o outro argumento de Anselmo, tá? Porque o melhor argumento de Anselmo não é o argumento ontológico, o argumento ontológico é só o mais famoso. O melhor argumento que existe de Santo Anselmo é o argumento reinológico. E Santo Anselmo também tem um argumento para a Santíssima Trindade. Pouca gente sabe disso. E eu apresento esse argumento no vídeo sobre a Santíssima Trindade. Quem tiver interesse, por favor, veja. Até porque, eu não sei se está entrando em moda de novo, mas eu estou vendo muito antitrinitário. Isso é bizarro, cara. Antitrinitário tem que levar paulada. Não pode isso aí. Como que você é antitrinitário? A lógica de você ser cristão é que Deus encarnou. É isso que faz a sua religião fazer sentido, entendeu? Aí você vai ser cristão sem o verbo encarnar. Qual que é o sentido? Vira muçulmano logo, vira islâmico logo, entendeu? O que tem de melhor, o que mais faz sentido para você ser cristão? Que é que Deus fez homem, você joga no lixo. Entendeu? Aí, enfim. Você joga o núcleo da sua fé junto. Você tem a casca, mas você não tem o recheio. Não dá para ser trinitário. Não tem condição isso. Lá eu comento em detalhes porque que isso sempre foi a tradição da igreja, porque que isso sempre se acreditou. Eu dou exemplos, eu dou provas históricas e eu provo metafisicamente essa questão. E é importante dizer, tá bom, galerinha? Para quem acha que é malabarismo filosófico, é malabarismo de filosofia pagã, tá? Trindade, né? A igreja acrescentou isso por causa de filosofia, né? Não é o caso, tá? Isso sempre esteja na doutrina da igreja, mas é importante frisar, tá? A teologia não pode contradizer a razão. Então, se a verdade é comprovadamente uma, é contraditório você falar que a verdade a nega. Então, se a razão demonstra que Deus é trino, ou a teologia está errada ou a razão está errada. Um dos dois, tá bom? Não tem como... Ou a teologia está errada ou a razão está errada. Então, se você pode provar a trindade pela razão, você tem que escolher. O que está errado? Entendeu? Tem que ser um ou outro. Como eu acredito que a teologia está conciliada com a razão, acho que faz muito mais sentido acreditar na teologia trinitária, já que eu acredito que dá para provar pela razão a trindade. Entendeu? Enfim. Aqui, acho que eu vou fazer só mais um... Cadê? Acho que eu já vou acabando aqui, eu já tô começando a suar. Já vai dar acho que 1 hora já de vídeo. E eu mal li os comentários de um único vídeo. Tem comentários de mais vídeos ainda, nossa. Tô ferrado para responder isso aqui, mas podem mandando mais que eu vou precisar responder isso aqui. Se eu esqueci de responder alguém aqui, me desculpe, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Gostaria muito que você fizesse um vídeo falando sobre a realidade espiritual, especificamente sobre a vida depois da morte e como ver essa transição de cada para lá. Olha, eu não sei até que ponto isso pode satisfazer, mas no nosso vídeo sobre provando o céu, o inferno e o purgatório, tá? Sim, ele é um vídeo de demonstração lógica do céu, inferno e purgatório, mas eu acho que hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia fazer bem melhor esse vídeo, né? Então hoje ele não me satisfaz tanto, mas eu acho que talvez você encontre algo daquilo que te interessaria, tá? Aquele vídeo trata da questão da morte e trata da questão de como que funcionaria para o destino da alma, né? Então, isso pode talvez te satisfazer. Cadê? Tá. Aqui tem um comentário muito interessante que eu tinha salvado aqui, que eu preciso realmente responder, porque isso aqui é difícil de se responder. Aqui, ó. Perdão, mas eu tenho uma dúvida em relação a Deus ser ato puro. A questão é que andei pensando que há coisas imutáveis, como a verdade. A verdade é imutável porque é quase impossível deixar de ser realidade. No entanto, Deus pode fazer isso, como nos milagres, por exemplo. Antes eu vou recortar esse trecho aqui, tá bom? Antes de ler o comentário inteiro, para analisar isso aqui, tá? O argumento é o seguinte, tá? Deus é ato puro, tá? E ele andou refletindo que existem coisas imutáveis, como a verdade, lembrando que a verdade é um atributo divino, tá? Então ele comenta o seguinte, não seria uma contradição que a verdade, que é imutável, seja mudada nos milagres, né? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu pego uma maçã e transformo ela numa cobra, eu não mudei a verdade? Então, aí que tá.
como nós estamos falando de uma mudança, você tem que primeiro pensar, essa mudança é verdadeira? Tá? O cajado, por exemplo, realmente virou uma serpente? Se o cajado realmente virou uma serpente, então aquilo é verdade. Entende o que eu quero dizer? Então não é que a verdade mudou. Aquela é a verdade. Agora, se metaforicamente o cajado virou a serpente, então também não existe uma dúvida, porque nenhuma verdade mudou. O cajado só continuaria sendo o cajado e seria um simbolismo a serpente. Tá? Não que eu acredite nisso. Né? Eu acredito de fato no milagre. Entende? Então, a mutabilidade de uma coisa em outra não é uma mudança da verdade. Tá? A verdade, a definição de verdade é aquilo que é. Então, se a coisa ela está sendo real. Tá? É por isso que a verdade nós não atribuímos mutabilidade para ela. E os milagres, é importante dizer, os milagres eles só fazem mudanças naquilo que é contingente. Aquilo que é necessário, as verdades necessárias, elas não são cambiáveis de forma miraculosa. Elas não estão no alcance da mutabilidade. Tá? Então, o milagre ele não desrespeita as leis eternas. Ele consegue apenas alterar as leis contingentes. Então, por exemplo, a verdade, o fato de que tudo aquilo que é real, é uma lei eterna, por exemplo. Tá? Ela não entra numa lei natural. Ela não é uma lei da natureza. Ela é uma lei eterna, ou seja, ela antecede a natureza das coisas. Né? Então, ela não pode ser mudada por nenhuma questão milagrosa. Agora, por que a natureza ela pode ser cambiada de outro jeito sem que isso afete a verdade, sem que isso afete qualquer coisa do gênero? Porque a natureza ela é contingente, ou seja, ela é desse jeito e não de outro. Ela poderia ser de outro modo. Então, todas aquelas coisas que existem, mas que poderiam não existir, ou seja, se não existisse, não geraria uma contradição. Então, por exemplo, garrafa. Não garrafa é contraditório? Já vou explicar. Por exemplo, verdadeiro, tá? Real. Não verdadeiro é contraditório? Sim. Como que você vai negar sem ter uma afirmação? Você tem que ter algum grau de afirmação para negar. Tá? Então, privação total, absoluta, o nada absoluto é contraditório. Agora, garrafa, não garrafa, é contraditório? Não é contraditório. Não implica em um paradoxo você negar, né, qualquer existência possível de garrafa. Então, são nestes elementos que Deus pode atuar de forma miraculosa. Ele não vai atuar no que se chama lei eterna, porque a lei eterna diz respeito à sua constituição. Tá? Isso não afetaria a onipotência divina. Por quê? Porque potência é a capacidade de ser. Então, se ele conseguisse mudar a sua capacidade de ser, aí sim que ele estaria afetando a sua onipotência. Tá? Eu já estou adiantando essa questão porque alguns podem levantar ela. Se ainda restar dúvidas, eu posso voltar a trazer essa questão, tá bom? Mas muita gente não entende a onipotência divina e enxerga como falta de onipotência o poder para certas coisas que na verdade são privação, por uma descompreensão do que significa onipotência. Há uma visão, às vezes, de desenho animado do que significa onipotência, tá? Tanto na filosofia quanto na teologia. Mas vamos continuar aqui. É verdade que os humanos têm sempre o mesmo destino natural, a morte. Mas Deus pode mudar isto se quiser, como por exemplo na assunção ou reencarnação. Bem, estando respondido a questão anterior dos milagres, de como que a mutação de fenômenos naturais não afeta a questão da verdade, porque primeiro, tá? Eu acho que uma forma mais fácil de demonstrar isso é pelo simples fato de que eles estão em categorias diferentes. Né? Então, por exemplo, a mortalidade humana, a assunção, né? A questão de como funciona a morte, ela está no campo da natureza. A verdade, ela existe na natureza, mas o campo de categoria dela é ainda anterior, que é o campo de categoria das leis eternas. Né? Assim, a gente tem a distinção entre lei natural e lei eterna. Então, não tem como a mudança de uma lei natural mudar uma lei eterna. Entende? Porque eles estão em categorias totalmente distintas. Eu acredito que isso pode mais facilmente ajudar a entender. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar algum exemplo, tá? Disso. Não, acho que está suficiente aqui. Se eu for pensar no exemplo vai ficar muito complicado, porque a analogia vai ficar muito distante. É meio difícil eu pensar no campo natural uma analogia semelhante a uma analogia de uma coisa que trata de uma verdade eterna e uma da lei natural. Né? Se for necessário, eu posso fazer um vídeo
explicando melhor como funciona essa diferença e como se relacionam as coisas eternas com as coisas naturais, né? Deixa eu beber um pouco de água que eu tô morrendo. Todo vídeo eu quase morro disso. Pera aí. Agora vem a questão interessante. O ponto-chave aqui do comentário da dúvida que ele trouxe, que foi o Marco Antônio. A partir daí andei pensando que o poder de mudar é uma potência. Então pensei, se Deus é o ato puro, então ele tem todos os atos que há. Mas, como algumas coisas podem mudar em ato, outras têm potência de mudar, então Deus também tem a capacidade de mudar em ato. Isso não seria uma contradição à lógica tomista? Tá? Vamos analisar aqui. Primeiramente, vamos lá. O poder de mudar, na verdade, não é uma potência. Isso pode soar um pouco estranho, mas você mudar é um ato, porque você está causando a mudança. Tá? A potência, na verdade, ela não tem capacidade de mudança. Ela tem que ser mudado por outro. Tá? Tanto que, na primeira via, é utilizado esse princípio. Que ou a coisa se move por si ou se move por outro. Né? Se ela se move por si, então ela tem o ato por si mesma e não por outro. Entendeu? Mas, enfim, continuando aqui. Mudar, ela não categoriza como uma potência. Tá? O que poderia talvez categorizar como uma potência, que talvez seja o termo melhor que você está querendo se expressar aqui, eu sei qual é. Você está querendo dizer quando a coisa muda no sentido de se corromper. Tá? Então, por exemplo, isto é tal coisa, agora não é mais esta coisa, virou outra. Entende? Então eu entendo o que você está querendo dizer. Você não está querendo dizer mudança no sentido de transformação ou de movimento. Tá? Você está falando de mudança no sentido de que ele era isso e virou aquilo. Tá? Nesse sentido você está mais que certo. Se Deus era uma coisa, parou de ser para se tornar outra, então vai cair em contradição sim. Mas agora, se a gente analisar aqui que ele não parou de ser, ele agiu apenas com positividade, não com negação, então não cai em contradição com o ato puro. E é isso que a gente vai analisar aqui. Se Deus é ato puro, então ele tem todos os atos que há. Mas, como algumas coisas podem mudar em ato, outras têm potência de mudar. Então Deus também tem a capacidade de mudar em ato. Isso não seria uma contradição? Vamos lá. Vamos imaginar aqui a questão da encarnação do verbo, tá bom? Deus está lá, ato puro, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Pai, memória divina, o Filho, autoentendimento de si mesmo, certo? O verbo, logos, e Espírito Santo, amor entre os dois. Ok? Do Pai do Filho para o Filho para o Pai. Então, né, o Filho divino, o verbo divino, encarna. Será que essa encarnação, ela não é uma corrupção, ela não é uma mudança, ela não é um movimento de potência para ato? Se Deus é ato puro, ele não poderia mudar? Aí que está a questão. O Logos, tá? Deus Filho, enquanto Logos eterno e imutável, na encarnação, de acordo com o dogma católico, não deixa de ser assim. Exatamente. O Logos, ele ainda é eterno. O que não era eterno é a carne de Cristo. A carne de Cristo não era eterna. Tá? A parte humana de Cristo não era eterna. Então, não ocorreu uma mudança de Deus. O Logos, ele não mudou o que ele era. Entende? A única mudança que ocorreu, de fato, foi naquilo que não era eterno, ou seja, no aspecto humano de Cristo. Cristo, ele tem duas naturezas, ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. A natureza divina de Cristo continua sendo eterna, continua sem sofrer mudança. Enquanto a natureza humana é verdadeiramente humana, ou seja, né, ela é gerada. Ela surge, ela não estava lá, a natureza humana de Cristo, sempre. Né? Porque se Deus não fosse verdadeiramente homem, ele não teria verdadeiramente esse aspecto. Então, a parte que sofreu potência, a parte que sofreu modificação, foi a parte humana de Cristo, no ato da encarnação. Certo? E por que isso não afeta a divindade de Cristo? Muito simples, porque ele tinha duas naturezas e as duas naturezas são reais. Se a natureza humana de Cristo é verdadeira, ela tem que ter esses aspectos humanos. Isso não deve nos espantar. Né? Até porque a união hipostática
Tá? A união da divindade de Cristo com a sua humanidade se dá por meio da relação. Entendeu? Então é dessa forma que nós resolvemos essa questão. Entende? Então veja que é como se a gente estivesse apenas dando uma ampliada maior de lupa na coisa. A gente não mudou aqui nenhum termo, né? A gente só aprofundou. E percebemos que por que a encarnação do verbo não atrapalha, por exemplo, com que Deus seja ato puro? Tá? Porque não houve uma mudança real no Logos. A encarnação não afetou o Logos. Por quê? Porque ela apenas permitiu que houvesse mudança efetiva, transformação efetiva, naquela natureza que permitia isso, que era a natureza humana de Cristo. Enquanto a natureza de ato puro se conservou daquele jeito que era. Então é dessa forma que, na verdade, a encarnação, em vez de desafiar o ato puro divino, apenas realça ele. Porque mesmo ao encarnar, Deus conserva o seu ato puro e exalta a natureza humana do próprio Cristo, né? Tornando ainda mais bela a união hipostática. Porque menos bela seria a união hipostática se menos humano fosse Cristo e menos Deus, ou se menos Deus fosse. Mas se conserva o mesmo grau de divindade que já foi, sempre Deus, e permite que a sua humanidade seja no grau máximo, né, a ponto de ser gerado, isso faz com que a união seja ainda maior. Porque quando duas coisas são muito diferentes e estão unidas, maior é aquela força que une. Né? Isso é uma regra. Quando uma coisa é unida, né? Ela é unida em uma só, se a diferença que existe nela é grande, a união que existe sempre deve ser maior, porque senão ela não estaria unida em um só. Então, se existe a união hipostática, né, que é uma união desse tamanho, ou melhor dizendo, se existe uma diferença tão grande entre o homem e Deus, então a união hipostática ela une de duas diferenças de magnitude gigantescas, né, quase completamente distintas, quase inconciliáveis, né? Enfim, eu vou terminar por aqui por hora. Eu sei que devem ter mais comentários, tá? Ah, tá. O último comentário, tá? É o do Baal Worshipper 1488 que comentou: mentiras, apenas mentiras, né? Então a gente termina aqui com a refutação do Baal Worshipper ao vídeo inteiro aqui que eu fiz, né? Que é o mentiras, apenas mentiras. Enfim, eu vou parar por aqui, tá bom? Muita gente pediu várias vezes, tá? Um vídeo, por exemplo, provando o Deus cristão. Ou coisas, por exemplo, por que o catolicismo seria a religião correta, tudo mais. E eu estou pensando como que eu vou fazer esse vídeo, né? No início eu não pretendia trazer algo assim, mas talvez seja útil, tá? Mas não é um vídeo fácil de fazer, tá? Eu já adianto, não é um vídeo fácil de fazer. Mas eu vou dar uma prévia aqui de como que isso pode ser feito, tá? No caso seria feito por eliminação. Então, por exemplo, primeiro se prova Deus. Ao se provar Deus, todas as doutrinas que negam Deus são falsas. Depois se prova que Deus é uno. Logo, aí depois disso você conclui que todas as doutrinas que negam a unidade divina são falsas. Depois você prova que Deus é trino. E aí todas as doutrinas que negam a trindade se tornam falsas. E o ápice, né, o coroamento máximo seria provar a encarnação do verbo. Tá? Onde você já excluiria todas as opções e só sobraria o cristianismo. E por fim, né, depois seria discutir qual cristianismo é o correto. Né? Então seria todos esses processos. E vocês percebem que cada etapa dessas daria 1 hora, 2 fácil. Né? Então, se a gente fosse fazer um vídeo que reunisse tudo isso, ia dar o quê? Umas 7 horas, 8 horas, 9 se fosse para ser bem feito. E ainda assim eu não ia esgotar o tema porque existem coisas internas muito mais complicadas, né? Então muitas das coisas teriam que ser condensadas. Eu teria que ver como que ia funcionar isso aí, tá? Mas a dica que eu dou é essa, tá? Você quer refletir por que o cristianismo seja correto? Faz essa coisa de exclusão, tá? Primeiro prova Deus, depois veja a questão da trindade. Pensa que só de você conseguir acreditar na trindade, você já excluiu todas as religiões que não são trinitárias, tá? Então isso já te facilita muito mais olhar para o cristianismo.
Tá? Sobre a questão da encarnação do verbo, existem argumentos, tá, a favor disso. Mas eles são meio delicados das pessoas entenderem. Eles são um pouco complexos, mas se for a vontade de Deus, se eu ver que vai ser uma boa trazer este tema, eu vou trazer, né? Mas, enfim. Só peço, tá? Não caiam em obsessão de querer demonstração de tudo, né? Não podemos chegar ao ponto de ser ímpios. A gente deve sempre estudar, sempre analisar. Afinal, o catolicismo é uma religião que se investiga, que se estuda. Mas também não podemos cair na impiedade de achar que tudo tem que estar de acordo com os conformes do entendimento humano, né? Isso é querer colocar o ser humano num patamar que ele não tem. Mas nós podemos mostrar razões, claro, de por que é mais coerente, ao menos, o cristianismo. Tá? E o estudo é sempre importante. Enfim, vou terminar aqui. Já estou bem exausto. Estou sentindo a minha mente falhar. Espero que tenham gostado. Comentem aquilo que vocês acharem patente e a paz de Cristo esteja convosco. Vão em paz.